Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Deus lembra aos poucos judeus restantes, quando estavam entrando no Egito, Deus lembra a eles a sua iniquidade ou as suas iniquidades. É um privilégio que a gente tem quando Deus nos lembra as nossas iniquidades aqui na terra, em vida, ainda antes de morrermos. Porque a morte sela tudo. Hebreus 9:27. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Enquanto Deus está aqui martelando você, uma doença forte, você tinha que louvar a Deus e agradecer. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está tratando comigo aqui em vida ainda. Quando você tem um acidente forte, agradeça a Deus. Quando você tem um prejuízo grande, louve a Deus, é Deus falando com você. Ele poderia deixar para falar isso só no juízo final para sua condenação. Mas se ele está dando oportunidade agora a você de ter um prejuízo, uma perda, sofrer um acidente, ficar doente, ter uma desventura na família, se Deus está permitindo isso a você, é uma graça que Deus está dando em vida. Eu repito, Ele poderia tratar esses assuntos com você somente no juízo final para sua condenação. Mas Deus está tratando em vida para dar a você a oportunidade do arrependimento. O sofrimento do mundo é terrível, é desesperador, mas o sofrimento com Deus traz o arrependimento que dá vida. É bom sofrer no Senhor, é sinal de que Deus ama você. Ele está tratando com você aqui na terra, melhor do que tratar lá no inferno. Entenda isso, minha irmã, entenda isso, meu irmão. A dor que você está passando, o sofrimento, a dificuldade, a desventura, a traição, o acidente, uma enfermidade forte, agradeça a Deus. Misericórdia de Deus para com você. Deus poderia estar cobrando de você só lá na eternidade, como será com os ímpios. De vez em quando a gente questiona, mas puxa vida, o fulano é tão corrupto no governo e nada acontece com ele, parece que ele está sempre numa boa. E a gente vê o rico se engrandecer, explorando o pobre, desonesto, sonegando e comprando, subornando autoridades e só se enriquecendo, e nada acontece com ele. E não há punição, não há castigo de Deus para com essa pessoa. O cristão sabe responder direitinho, é porque essa pessoa vai pagar tudo isso no juízo. E se Deus ainda não ceifou a vida dessa pessoa aqui na terra, é porque está dando a ela oportunidade de arrependimento. Mas o cristão não, o cristão sofre muito mais do que os que não são do Senhor. Você já reparou isso? Aqui na terra, o cristão sofre muito mais do que os que não são. Porque é Deus tratando enquanto tem oportunidade de mudar. Agora, o triste é ver um irmão que fica doente, ele entra em pânico, em desespero, sai pedindo oração, desculpe a expressão, para Deus e o mundo, porque a verdade é essa. Sai pedindo oração para Deus e o mundo, porque o pânico, o desespero, ele quer porque quer ser curado. Ele não se volta para Deus para perguntar, Senhor, por quê essa enfermidade? O que o Senhor está querendo de mim? O que eu tenho que mudar? Onde eu tenho que me arrepender para que o Senhor me cure? A pessoa não pergunta isso. Fecha os olhos, abaixa a cabeça e sai como um touro enfurecido a pedir oração para todo lado, no pânico e desespero, frequentando toda a igreja que promete bênção,
porque quer ficar livre daquela enfermidade. A enfermidade é uma bênção, é uma maneira de Deus falar conosco. Entenda isto. Deus está dando oportunidade a cada coisa negativa que acontece com você. A cada desdouro, a cada traição, a cada negação, a cada doença, a cada acidente, a cada perda de dinheiro, Deus está tratando com você em vida, porque Ele quer você para a salvação eterna. Mas Ele poderia deixar isso para cobrar só no juízo final, para condenação você no inferno. E aí ficaria muito dura a situação. O exemplo que nós temos e que eu queria trazer está em Jeremias, no capítulo 43 e 44. O povo de Israel já estava reduzido a Judá. Os judeus foram rebeldes, Deus foi castigando aos poucos, cada rei pior do que o outro, o rei Acais, Manassés, e a situação era terrível. Josias foi o último rei bom, depois de Josias os filhos dele e o neto, todos eles foram, cada um pior do que o outro. Por fim, Deus cumpriu o que tinha profetizado através dos seus profetas, principalmente Jeremias e Ezequiel, e destruiu a cidade de Jerusalém. Deus destruiu a cidade de Jerusalém, o templo, matou, através do inimigo, Deus matou os babilônicos, que mataram a maior parte dos judeus, os poucos foram levados para o cativeiro, mas ainda os restantes que ficaram se aglutinaram e ainda se rebelaram e continuaram se rebelando, e o sonho deles era ir para o Egito. Eles queriam ficar livres de Deus indo para o Egito. Então, o profeta Jeremias foi levado junto com eles, e eles continuaram se rebelando contra Deus. Pediram que o Jeremias consultasse o Senhor, mas não quiseram ouvir o resultado da consulta. Por fim, no capítulo 44... a palavra de Deus veio a Jeremias acerca de todos os judeus que tinham entrado na terra do Egito. E o Senhor lembra a eles: vocês se lembram de todo o mal que eu fiz vir sobre Jerusalém e as cidades de Judá por causa da maldade que vocês, os pais, fizeram? Começando eu, de madrugada enviei os meus servos, os profetas, dizendo: não façais essa coisa errada, mas eles não ouviram. Então derramou-se a minha indignação e a minha ira, e eu destruí tudo. Agora, vocês que sobraram, por que estão me irritando com as obras das mãos de vocês? Vocês já esqueceram as maldades dos pais de vocês? Não se humilharam até ao dia de hoje. Portanto, assim diz o Senhor: eis que eu voltarei o rosto contra vós outros para o mal e para eliminar a todo o Judá. De maneira que dos restantes de Judá que vieram à terra do Egito para morar, não haverá quem escape e sobreviva, nenhum, para tornar a terra de Judá, senão alguns fugitivos, só para contar a história. E lá no Egito, eles mataram o profeta Jeremias. O Baruque, de alguma forma, parece que sobreviveu por algum tempo, porque essa tinha sido a promessa de Deus para ele: eu darei a sua vida como assim um prêmio, e você, por onde for, eu vou guardar a sua vida. O Baruque ainda tem história depois de Jeremias. Ele não era profeta, mas ele acompanhou o Jeremias, e lá no Egito os judeus mataram o Jeremias, depois foram morrendo, e Deus fez com que a palavra se cumprisse. Todos eles que entraram no Egito foram dizimados e mortos. Deus cumpriu a palavra. Eles nunca deixaram os judeus de serem religiosos, mas longe de Deus. Esse alerta fica: é possível você ser religioso, ser religiosa e não agradar a Deus, desobedecer ao Senhor. E então o apelo fica: ouça a voz de Deus, se arrependa enquanto é tempo, pense, você não está andando no padrão de Deus, se arrependa enquanto é tempo. É graça
que Deus está dando para você agora, enquanto em vida. Não espere a morte chegar para a condenação vir sobre a sua alma e sobre o seu corpo também na eternidade. Se arrependa enquanto é tempo. É graça que Deus está dando, oportunidade da parte de Deus para você. Aprenda com o que aconteceu no passado para não repetir essa história triste.